Você acha que já viu de tudo nessa vida, que nada mais pode te surpreender? Então se prepare, porque hoje nós vamos mergulhar fundo numa história que parece sair diretamente de um filme de terror. O curioso caso de Natalia Grace. Uma história que envolve adoção, acusações sinistras, teorias conspiratórias, manipulações psicológicas e uma suposta criança que talvez não fosse criança. Prepare-se, porque essa história é mais sombria do que parece. Em 2010, Christian e Michael Barnett, um casal aparentemente comum de Indiana, Estados Unidos, adotaram uma menina ucraniana chamada Natalia Grace. Natalia tinha 6 anos de idade, portadora de uma forma rara de nanismo. Ela aparentava ter uma idade compatível. Mas logo nos primeiros meses algo começou a incomodar o casal. Eles alegavam que a menina não se comportava como uma criança. Segundo os Barnett, Natalia tinha atitudes bizarras como usar vocabulário adulto, esconder objetos cortantes e até ameaçar de morte os próprios pais adotivos. Mas será que tudo isso era mesmo verdade? Tudo começou como uma boa ação. O casal Barnett já tinha filhos biológicos e era conhecido por ajudar crianças com necessidades especiais. Quando decidiram adotar Natalia, acreditavam estar fazendo a coisa certa. Mas Christian afirma que desde o primeiro dia sentiu que algo não batia. Segundo ela, Natalia se recusava a brincar com outras crianças, tinha conhecimento sobre temas sexuais incompatíveis com sua idade e em uma ocasião tentou empurrá-la contra uma cerca elétrica. Essas alegações começaram a se acumular e com elas uma teoria chocante surgiu. E se Natalia não fosse uma criança? Foi aí que a história deu uma reviravolta. Os Barnett foram à justiça e alegaram que Natalia era uma adulta fingindo ser criança. Com laudos médicos duvidosos e um processo jurídico controverso, conseguiram alterar oficialmente a idade de Natalia de 8 para 22 anos. E sim, legalmente a Natalia deixou de ser uma criança para do nada se tornar uma adulta. Com essa mudança, os Barnett tomaram uma decisão radical. Alugaram um apartamento para Natalia morar sozinha e se mudaram para o Canadá com os filhos. Eles deixaram uma suposta criança com problemas de saúde vivendo sozinha nos Estados Unidos. Mas a história não acaba aí. Anos depois, Natalia reapareceu. Agora, vivendo com outra família adotiva, ela contou uma versão completamente diferente. Segundo Natalia, tudo que os Barnett disseram era mentira. Ela afirma que sempre foi uma criança que sofreu abusos, negligência e que foi abandonada cruelmente. E então surge uma dúvida central que ecoa ao longo de toda a série documental. Quem está dizendo a verdade? A série lançada pelo canal Discovery, O Curioso Caso de Natalia Grace, investiga todos os lados dessa história absurda. A série entrevista testemunhas, exibe imagens reais, documentos judiciais, gravações antigas e revive cada detalhe com precisões assustadoras. Quem assiste essa série se sente numa montanha-russa assim, constante emocionalmente. Uma hora você acredita nos Barnett, daqui a pouco você está acreditando na Natalia, daqui a pouco você não acredita em nenhum dos dois lados, daqui a pouco acredita nos dois. Mas eu confesso que eu, particularmente, desde o início, ali, quando começaram a falar, eu já conseguia ver no comportamento da pessoa ali, no jeito que ela estava falando, quem estava falando verdade, quem estava mentindo, quem estava manipulando, quem estava atuando. Apesar de ser uma série documental, né, que assim, conta a verdade das pessoas, tinha hora ali que tinham pessoas que pareciam estar atuando mesmo na hora de falar. Mas a gente de início começou a assistir Uma Família Perfeita. Quando saiu eu falei, opa, eu vou assistir. E assistindo Uma Família Perfeita, eu fiquei com muito ódio, muita raiva da Natalia e defendendo a Christian ali em todo custo. Depois, quando eu fui assistir a série documental mesmo da Natalia Grace, nossa, não dá pra defender a Christian de jeito nenhum. E no decorrer do vídeo a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre isso. A série não entrega respostas fáceis, pelo contrário, ela levanta ainda mais perguntas. Afinal,
Como uma criança pode ser acusada de ser uma adulta infiltrada? E isso faz a gente lembrar muito do filme A Órfã, que depois a gente vai ver ali que, na verdade, o filme não foi inspirado na vida da Natália, mas talvez a família Barnett possa ter usado esse filme como uma influência para culpar a Natália de algumas coisas. E a gente também se pergunta como uma suposta adulta foi autorizada a viver sozinha, sem supervisão, mesmo com evidências de que poderia ser menor de idade. Em 2019, o caso volta à tona com o indiciamento de Michael Barnett por negligência infantil. O julgamento foi televisionado e reacendeu a curiosidade do público. Durante os depoimentos, Natália manteve sua postura de que sempre foi uma criança. A promotoria trouxe médicos que discordavam da mudança de idade feita anos antes. Mas a defesa argumentou que a jovem era manipuladora, perigosa e maior de idade. O resultado? Michael Barnett foi absolvido. Já Christine não chegou a ser julgada criminalmente. Após anos de controvérsias e especulações, novos capítulos surgiram. Em janeiro de 2025, a Discovery lançou o último capítulo da série que todo mundo achava que já tinha terminado com um final feliz. Nessa produção, Natália finalmente teve a oportunidade de compartilhar sua versão dos fatos. Ela revelou que durante seu tempo com os Barnett, foi instruída por Christine a afirmar que tinha 22 anos, apesar de ser apenas uma criança. Essa manipulação teria sido o fator crucial na decisão judicial que alterou sua idade legalmente. Além disso, exames médicos recentes, incluindo análises dentárias, indicaram que a Natália ainda possuía dentes de leite compatíveis com a idade de uma criança, contradizendo totalmente as alegações de que ela seria uma adulta disfarçada. Esses resultados lançaram dúvidas sobre a veracidade das acusações feitas pelos Barnett. Depois que ela estava ali nessa situação, morando sozinha, uma criança de apenas 8, 9 anos ali, com um nanismo severo, ela não sabia se virar, não sabia cozinhar, não sabia fazer nada, nem se ela soubesse, ela estava morando numa casa completamente inapropriada para o tamanho dela. Ela começou a querer ir com as pessoas por estar se sentindo ali sozinha, e ela, por mais que fosse adotada, ela não estava acostumada a viver sozinha, era apenas uma criança. Ela começou a passar fome, então ela começou a entrar na casa das pessoas ali perto de onde ela morava para poder pegar comida, para ela conseguir se alimentar. Mas as pessoas que estavam ali em volta, todo mundo acreditava na versão dos Barnett. Então todo mundo começou a querer que ela fosse embora dali, todo mundo começou a ameaçar ali, os Barnett contaram tudo para eles e ela foi ameaçada de despejo. Então os Barnett botaram ela em outra casa, num lugar super perigoso, e foi então que os Mans apareceram na história. Eles conseguiram adotar ela, mas eles conseguiram legalizar essa adoção só depois de 11 anos que eles já estavam com ela. E quando tudo parecia bem, tudo parecia ter um final feliz, a história ganhou uma nova reviravolta. A gente descobriu que os Mans, na verdade, eram golpistas que adotavam crianças deficientes para viver do benefício dessas crianças. Não queriam saber de trabalhar, não queriam saber de nada. Ele se auto-intitulava como bispo, se eu não me engano, e não aceitava que ninguém o chamasse só pelo nome, tinha que ser bispo. E depois nós fomos descobrindo que várias pessoas foram falando deles, que na verdade eles não tinham um bom caráter. Então depois que eles finalmente conseguiram legalizar a adoção da Natália, quando ela finalmente achou que finalmente ia ser feliz em uma família, tudo virou de cabeça para baixo e ela acabou descobrindo que, na verdade, eles só queriam o dinheiro que ela recebia. Após escapar de uma situação de suposto abuso com a família Mans, Natália encontrou refúgio com Nicole e Vince DePaul, um casal que havia tentado adotá-la anteriormente, antes dos Barnett. Com o apoio deles, Natália iniciou terapia e começou a estudar para obter o seu diploma de equivalência de ensino médio com o sonho de se tornar professora. Ela descreveu sentir-se finalmente livre e amada em seu novo ambiente. A história da Natalia Grace é um lembrete poderoso das complexidades e falhas que podem existir nos sistemas de adoção e justiça. Ela destaca a importância de ouvirmos todas as vozes envolvidas e buscarmos a verdade além das aparências. Enquanto Natália constrói um novo futuro, somos desafiados a refletir sobre como a sociedade pode proteger os mais vulneráveis e garantir que histórias como essa não se repitam. Falando nisso, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito,
Curte também esse vídeo se você gostou, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso e compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de assunto. Beijos e até o próximo vídeo!